eu li esse texto e achei que o momento é oportuno para nós fazermos a leitura, buscarmos uma compreensão dele e entender qual é o sentido, o porquê que Jesus ele está falando isso que nós vamos ler. Já estava prestes a acontecer o período mais difícil daquele ministério terreno, porque a partir de então Jesus vai caminhando em Jerusalém para ser julgado, sentenciado e entregar a sua vida ao resgate de muitos. Mas alguns dos fariseus ainda lhe faziam perguntas acerca do reino. Perguntavam para Jesus quando o seu reino seria manifesto. Então, Jesus faz questão de colocá-los para refletir nos dias de Ló, nos dias de Noé, como foi trágico o fim daqueles que não deram ouvidos à voz de Deus. E então Jesus conta uma parábola, mostrando uma mulher que precisava de uma intervenção de um juiz que não era temente a Deus, não respeitava homem algum, e pedindo o seu socorro, aquela mulher encontrou portas fechadas, pois o juiz não queria atendê-la, mas ela perseverou em orar, em pedir, em suplicar aquele socorro, até que aquele juiz, de tanto ser molestado, ele decide fazer justiça por essa causa. E Jesus usa essa história para dizer algo preocupante acerca de como estará a fé nos dias que antecedem a sua vinda. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 e nós vamos ler até o versículo 8. Lucas capítulo 18, dos versículos 1 ao 8. Está escrito assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, o que é desfalecer? Perder as forças. Desfalecer aqui é o mesmo que desmaiar. Então, Jesus ele apresenta a oração neste contexto como algo extremamente necessário para que a pessoa permaneça viva. E eu pensei em pregar o que nós vamos ouvir hoje, porque nós vamos entender que a oração, ela é o fruto de um relacionamento com Deus. Embora o cristianismo pós-moderno trata a oração como um meio eficaz de ter aquisição a bens, a benefícios terrenos. O próprio Jesus vai dizer que é um dever orar sempre e nunca desfalecer, porque a oração é um dos sinais vitais da vida de Deus no homem. Então o que ele está querendo dizer com isso? Que quem não tem a oração como fruto do relacionamento com Deus, já morreu, já desfaleceu. O dever de orar sempre e nunca desfalecer. Verso 2, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Verso 6. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. Quer dizer, o que Jesus está querendo dizer? Aquela viúva viu as portas se fechando, viu que o juiz era ímpio, que não temia a Deus, mas de tanto suplicar, de tanto pedir, de tanto perseverar, houve um momento em que ele parou e disse: Tá bom, eu vou ajudar essa mulher. Aí no verso 7 ele diz assim: E Deus não fará justiça
aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, Jesus está querendo, olha, se um juiz que não teme a Deus, não respeita homem algum, ao olhar para uma viúva que não tem quem a defenda, porque naquelas épocas as mulheres não pleiteavam as suas causas, mas por causa da sua perseverança, da sua insistência, ele decidiu então ajudá-la. Quanto mais o nosso Deus que é justo, quanto mais o nosso Deus que é santo, fará justiça aos seus escolhidos, a ele diz, que clamam a ele de dia e de noite. Ele faz menção a uma súplica insistente daqueles que querem tudo que a terra tem para oferecer? Não. Mas daqueles que enxergam a oração como fruto de um relacionamento com ele, e por isso tem no coração o intenso desejo, a necessidade de clamar a ele de dia e de noite. Agora, o preocupante é o que vem no verso 8. Porque Jesus disse assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aí ele deixa a pergunta no ar: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É uma pergunta que ele não traz a resposta. Então perceba, ele mostra que a fé do escolhido requer incessantes clamores dia e noite. Aí depois ele diz: mas quando o Filho do Homem vier na ocasião para buscar a sua igreja, achará fé na terra? Eu queria provocar uma reflexão acerca disso. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Querido Senhor, mais uma vez nós estamos com os nossos ouvidos atentos, com o nosso coração disposto a ouvir a Tua palavra. Queremos que o Senhor provoque em nós, pelo Teu Espírito Santo, uma reflexão, um pensamento. Nós sabemos que os sinais da Tua vinda estão se cumprindo diante dos nossos olhos, mas muitas vezes não conseguimos assimilar, muitas vezes ficamos dispersos e indiferentes a tudo que o Senhor tem nos mostrado através dos sinais. E por isso nessa hora nós lhe pedimos, Senhor, fale o nosso coração, ministra a nossa alma, o nosso espírito, abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco. Em nome de Jesus, bendito Pai, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor. Essa parábola é uma parábola muito conhecida entre nós. Eu preguei uma mensagem muito semelhante há pouco tempo, mas eu acho que vale a pena nós pensarmos e trazermos à nossa memória algumas informações que nos fazem pensar acerca da vinda de Jesus para buscar os seus escolhidos, não é? A sua igreja. Mas eu queria que você pensasse a contar essa parábola. Eu queria que você pensasse nisso. Por qual razão, quais são os motivos que fazem Jesus dizer estas coisas? Aqui no capítulo de número 17, e versículo de número 20, está escrito assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus já veio, não com aquele aspecto exterior, mas o reino de Deus se manifesta no homem quando ele recebe a semente do evangelho que confronta os seus hábitos,
Por isso que Jesus prega em Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino. Então o reino de Deus é manifesto. Quando Deus revela a sua vontade, o seu querer aos homens que recebem a semente do Evangelho, e portanto são de novo gerados, regenerados, para viver uma nova vida, uma vida em Deus. E Jesus responde a pergunta deles, falando também de um evento futuro, daquilo que estava por vir, porque uma vez que eu recebi a semente do Evangelho, e pela fé eu creio na ressurreição de Jesus, na promessa que ele faz aos seus discípulos, quando ele diz, eu vou ao Pai, mas voltarei para buscar-vos. Então a minha vida na terra tem por finalidade glorificar a Deus até que este dia aconteça. E Jesus então quer fazer com que os homens entendam que, apesar do reino de Deus ser um reino presente, há também uma promessa futura, e Jesus tem o cuidado de mostrar àqueles homens que eram escritores da lei, que pregavam e portanto conheciam o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Jesus faz questão de mostrar a eles que os dias que antecedem a sua vinda seriam exatamente como nos dias de Ló, como nos dias de Noé. Veja o que está escrito a partir do versículo de número 25. Lucas capítulo 17, versículo 25 diz assim: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Jesus fala de si mesmo. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu o enxofre e consumiu a todos. Então Jesus usa 2 ocasiões de textos que foram escritos por Moisés para despertar a consciência dos líderes religiosos de como estaria a humanidade nos dias que antecedem a sua vinda. Por que ele usa os dias de Noé? Vá comigo para Gênesis capítulo 6. Porque nos dias de Noé, os homens eram caracterizados por sua violência, a ponto de Deus ter ficado triste com aquilo que via. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, o texto diz que Noé era pregoeiro da justiça. Então Noé era um homem que, no meio da sua geração perversa e corrompida, anunciava o juízo divino, confrontava a obra das mãos de homens que tinham violência no coração, mas ninguém dava a devida atenção àquele homem que aparentemente parecia ser um senhor que não batia bem das ideias. Aqui no capítulo de número 6 de Gênesis, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então, o coração só pensava bobagens. Jesus diz
em Mateus 15:19, que do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, as mortes, a violência, os adultérios. Em Hebreus capítulo 3, no verso 12, diz que um coração mau e infiel afasta o homem de Deus. Jeremias 17, na altura do versículo 9, diz: enganoso é o coração do homem, perverso em todos os seus caminhos, quem o conhecerá? E é por isso que o alvo da semente do evangelho é o coração humano. Mas os homens não queriam saber de Deus. Versículo 6 diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, no verso 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aí, olha o versículo de número 11, diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então perceba, o próprio Deus, ele olha para a humanidade e enxerga o homem com um coração ambicioso, ganancioso. Ele enxerga a violência do coração humano, a insistência e a perseverança do homem em buscar aquilo que é errado. Ele enxerga homens que faziam planos para um futuro sem Deus. Quando Jesus diz, comiam e bebiam, Jesus está falando de homens que só se preocupam com a necessidade do seu ventre, que são egoístas, que só têm pensamentos para as suas vontades, para os seus prazeres, para as suas paixões. Quando ele fala casavam-se e davam-se em casamento, Jesus está falando de homens que fazem planos para o futuro. Então o que Jesus quer dizer quando ele usa o exemplo dos dias de Noé? Uma geração egoísta, uma geração que só tem olhos para si mesmo, uma geração que vive um presente fazendo planos para um futuro sem Deus. O que importa é o que eu vou conquistar, o que importa é o que eu vou construir, o que importa é o que eu vou edificar, o que importa é o poder de aquisição que terei. E para conquistar o que se planeja, os homens matam, roubam, mentem, destroem-se um ao outro. E no meio desta geração estava um homem chamado Noé, que no versículo de número 9 diz que Noé andava com Deus. Vai ser um homem usado por Deus com o fim de alertar aquela geração, de dizer para eles que a vontade de Deus para eles não era aquilo que eles viviam, faziam, pensavam, buscavam. Mas os homens desprezaram a mensagem de Noé, não deram a devida atenção. Se você olhar no versículo 1 do capítulo 7, diz assim: depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então o que é uma geração? É um conjunto de pessoas da mesma época. Então Deus está dizendo para Noé, eu te achei justo no meio dessa geração. Pedro diz em Atos 2,40, salvai-vos dessa geração perversa. Então Jesus está querendo colocar diante dos olhos dos fariseus este cenário. Um homem falando de Deus, um homem que era pregoeiro da justiça, um homem alertando acerca de um juízo vindouro que haveria de vir para pessoas que pensavam no seu próprio ventre, que faziam planos para o futuro e que não davam crédito à pregação daquele senhor chamado Noé. Aí veio o dilúvio, aí veio a destruição. Aí Deus manifesta a sua ira, destruindo toda a humanidade.
E você conhece a história. O que Jesus está querendo ensinar aos religiosos é que os dias que antecedem a sua vinda, assim como nos dias de Noé, seriam marcados justamente pela violência, pela vaidade do coração do homem, que é capaz de causar guerras e destruições com o fim de obter aquilo que sonha, que deseja. Jesus falou disso muitas vezes, meus irmãos. Em uma certa ocasião, os discípulos vão chegar para Jesus, depois de tanto dizer que haveria de voltar, e vão perguntar a ele: que sinais haverão da sua vinda? Como saberemos que esses dias se aproximam? Vá comigo para Mateus capítulo 24. Veja o que está escrito no verso 1. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém Jesus lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Presta atenção nisso aqui. A pergunta que os discípulos fazem é a seguinte: Senhor, quais são os sinais? E o que é um sinal? É um vestígio. É algum símbolo que transmite algo, uma mensagem. Porque Jesus sempre diz: aquele dia e hora, só o Pai sabe. Mas a pergunta dos discípulos é: como é que vamos saber? Como saberemos que os dias da tua vinda estão próximos? Quais são os sinais? E a partir de então, Jesus, ele faz questão de mostrar o que é que poderia servir como indícios de que a sua vinda se aproxima, de que o evento que nós conhecemos como arrebatamento está para acontecer. E talvez você pense assim: pastor, mas Paulo escreveu aos Tessalonicenses que o filho da perdição, conhecido como anticristo, há de se manifestar primeiro. Eu concordo com você, mas o apóstolo João escreveu que há muitos anticristos no mundo. Então o anticristo é tudo aquilo que se opõe a Cristo. Jesus quer mostrar para os seus discípulos quais seriam os vestígios. E aí, vamos aqui para o versículo de número 7. Está escrito assim: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Jesus fala de guerras que acontecerão entre países, entre nações. Coreia do Sul contra, ou melhor, Coreia do Norte contra Estados Unidos. Rumores de possíveis guerras. A Rússia bombardeando a Ucrânia. Ainda que para o mundo é algo trágico, como para nós cristãos também, nós precisamos entender que isso é uma mensagem que Jesus está transmitindo para a igreja. Vocês não pediram um sinal? Está aqui. Guerras, rumores de guerras. E aí no versículo de número 7, na sequência, ele fala de pestes. E quando ele fala de pestes, a ideia do texto é proliferação de doenças. Jesus diz: olha, vocês querem um sinal que a minha vinda está em iminência? Haverá complicações de saúde em todo o mundo. E observe, irmãos, há menos de um ano atrás nós estávamos todos preocupados com a Covid.
684.414 pessoas morreram até o dia de ontem à noite de Covid no Brasil. Mas parece que a Covid já faz parte do passado, porque agora surgiu uma tal de varíola dos macacos. E a gente já se preocupava com chikungunya, com zika vírus e tantas outras doenças. A Covid parecia ser a última de todas por causa do seu poder devastador. Mas já tem outra. E sabe o que vai acontecer depois da varíola dos macacos? Vai vir outras. E isso é uma mensagem que o dono do reino transmite à igreja. Prestem atenção, são sinais. Aí ele continua dizendo: terremotos em vários lugares. E quando ele fala de terremotos em vários lugares, o terremoto hoje, para chamar atenção, precisa matar muita gente. Você que é dos anos 90, do começo dos anos 2000, nós olhávamos para o noticiário e quando sabíamos que houve um terremoto em determinado lugar, aquilo era notícia em todos os meios de comunicação. Hoje não. Já aconteceram os terremotos no Brasil, que não tiveram destaque na mídia, porque não teve uma quantidade de mortos. Então, isso virou um costume. A tendência é que isso aconteça com mais intensidade. Mas para que se cumpra o que Jesus disse, Jesus falou de fome. Eu fiz uma pesquisa, 33 milhões de pessoas no Brasil são afetadas ou têm complicações com a falta de mantimento para suas necessidades básicas. Jesus usa essas coisas como um sinal, como uma evidência de que os seus dias estão próximos. Mas o destaque, como de costume, em que eu quero dar nisso, nestes sinais, é o que Jesus diz, meus irmãos, no verso de número 4. Ele diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 24, porque surgirão falsos cristos, e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. Jesus, por 4 vezes, meus irmãos, ele fala de algo que seria a maior de todas as evidências que os seus dias se aproximam. Versículo 4, versículo 5, versículo 11 e versículo 24. Jesus fala do engano nas convicções religiosas. As pessoas iriam viver uma fé desprendida da verdade da mensagem de Deus. O que Jesus está querendo dizer é que pessoas vão se apoderar do seu nome. As pessoas vão afirmar ser enviadas por Ele. E pasmem, irmãos, Ele mesmo diz que farão grandes sinais, farão grandes prodígios, mas tudo com o fim de confundir, de enganar, de transmitir uma ideologia, uma mensagem que não é a mensagem central do Evangelho. Jesus, ele fala de pessoas que se levantam, que se intitulam ungidas, que promovem sinais, prodígios, mas trazem como ideologia, como metodologia, um reino paralelo ao reino de Deus, e a finalidade do seu discurso, presta atenção nisso, é fazer com que o homem olhe para o seu próprio ventre e tenha planos para o futuro. Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, os homens desprezavam a mensagem de Noé.
Estes que Jesus diz que se levantarão e enganarão e farão sinais, prodígios e maravilhas, são aqueles que são inimigos da cruz. Eles apresentam um Cristo desprendido da cruz. Apresentam um evangelho que não requer renúncias. Porque o dono do evangelho, aquele que foi à cruz, diz: quem quer vir após mim, diz não para a sua própria vontade, toma a sua cruz e siga-me. Mas estes a quem Jesus afirma que enganarão a muitos, eles transmitem uma mensagem mais palatável, mais fácil de ser aceita, não requer renúncias. E aquele que ingressa nesse reino paralelo, ele tem por finalidade a sua satisfação pessoal, a realização das suas vontades. Nesse reino paralelo, ele faz planos para o futuro. Por isso que Jesus conta a parábola de um rico insensato, que queria plantar e colher e ter muitos bens para muitos anos. Estes homens que surgem para enganar, o apóstolo Paulo, eu quero que você vá comigo, irmãos, para a carta aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Veja o que está escrito. Filipenses, capítulo de número 3, melhor dizendo. Paulo, ele apresenta pessoas que são inimigas da cruz. Irmãos, olha para cá e presta atenção no que eu vou dizer de novo. Vou tentar ser bem claro agora. Jesus usou os dias de Noé para mostrar que a rebeldia do coração do homem em relação ao Deus que Noé pregava tinha por objetivo a satisfação pessoal. Eles comiam e bebiam, ou seja, o foco estava nos seus interesses, no seu ventre. Eles casavam-se, davam-se casamento, ou seja, os planos eram sempre para o futuro. Eles tinham ambição, vontade de possuir, de conquistar. Agora, Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele diz assim, no verso 18: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está falando do diabo? Não. Paulo está falando daqueles que queriam combater o evangelho? Não. Mas ele fala de pessoas que estão infiltradas nele. Aí olha o versículo de número 19. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. O que Paulo está falando? De um engano que, em nome de Deus, promete ao homem uma vida regalada de prazeres, cujos benefícios são a satisfação pessoal e aquilo que a pessoa pode adquirir no futuro. Estes são inimigos da cruz. O Deus deles se chama vontade, ventre. Eles se reúnem com o fim de exaltar o próprio eu, de buscar aquilo que é do interesse deles. Se você busca a Deus por causa daquilo que você pode adquirir, então o seu Deus se chama ventre. Se você busca a Deus por causa daquilo que você pode ter no futuro, se os seus interesses são terrenos, o seu Deus se chama mamon. E aí está um engano. Por isso que eu disse a você que a oração se torna um meio da pessoa adquirir aquilo que ela quer. Jesus traz isso como um alerta 4 vezes. Cuidado que ninguém vos engane.
Cuidado que ninguém vos engane. Olha, farão tão sinais de prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. É chato ficar ouvindo isso toda a pregação, mas é necessário, irmãos. Pedro vai escrever na sua segunda carta, capítulo 2, e vos farão de vós negócios com palavras fingidas. Jesus está descrevendo o cenário, o pano de fundo, como será a geração que antecede a vinda do nosso Senhor. Jesus está descrevendo a humanidade: fome, terremotos em vários lugares, pestes, a imaginação do pensamento do coração do homem é má continuamente, engano religioso. Como assim? O homem mau, o homem violento, o homem ganancioso, o homem avarento, o homem perdido, ele vai ocupar a poltrona da congregação, e o pregador avarento, o pregador perdido, o pregador mentiroso, vai nutrir nele a ganância, a vaidade, o plano para o futuro, o seu ventre. E qual é o resultado disso? O que é enganador vai enganar mais uma vez, e aquele vai passar a sua fé com base no seu próprio ventre, nos seus interesses futuros. Resultado: não haverá arrependimento, não haverá conversão, não haverá transformação, não haverá novo nascimento, e por consequência disso, a ira que se manifestou nos dias de Noé haverá de se manifestar diante daqueles que serviram aqueles que são inimigos da cruz. Quem entendeu isso aqui, diga amém. Então, Jesus quer mostrar que o perfil da humanidade é esse. Vá comigo aqui para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Verso 1. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo. Como assim amantes de si mesmo? A pessoa só tem olho para o seu ventre, para a sua personalidade, para aquilo que ela é, pode ter e ser. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. O que é afeto natural? O amor natural que a mãe tem pelo filho, que o filho tem pela mãe, que o irmão tem pelo outro irmão. Irreconciliáveis. Como assim irreconciliáveis? Não há quem faça a pessoa ter um coração quebrantado a ponto de liberar um perdão. Com ela é assim: errou comigo uma vez só, acabou, não tem reconciliação. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Qual é a sugestão, o conselho que Paulo dá? Destes, afasta-te. Ele descreve o cenário dos últimos dias. Agora, quando ele diz mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, Paulo está falando de crente, irmãos. Paulo está falando de pessoas que estão na igreja. Os últimos dias seriam assim. Agora eu quero chamar a sua atenção novamente lá para Mateus capítulo 24. Porque lá em Mateus capítulo 24, Jesus deixa mais um importante sinal acerca dos dias que antecedem a sua vinda. Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Olha o que Jesus vai dizer. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A igreja de Jesus Cristo, que habita no presente século mau, ao contemplar as guerras e os seus rumores, a fome, a proliferação das doenças, o engano nas convicções religiosas, onde os homens prometem em nome de Deus, induz pessoas a fazerem em nome de Deus, proíbem em nome de Deus. A igreja verdadeira de Jesus Cristo
precisa estar com os olhos atentos a tudo isso, sem que isto cause uma consequência para a sua fé, porque, irmãos, nós somos tentados diariamente a desistir da nossa caminhada com Deus, por causa de tanta destruição que acontece diante dos nossos olhos. Jesus está dizendo, olha, por se multiplicar a iniquidade, como assim? Cada vez mais guerra, cada vez mais maldade, cada vez mais ódio, cada vez mais ambição, cada vez mais egoísmo, cada vez mais egocêntricos. Por se multiplicar essas coisas, muitos vão se esfriar. Muitos vão abandonar a fé. Muitos vão desistir da caminhada com Deus. Jesus está falando do período da apostasia. E a apostasia é o abandono da fé. Agora, irmãos, o alerta que eu quero fazer a você através dessa mensagem é que você pode muito bem estar na igreja, frequentar todos os cultos, participar de toda a liturgia, e ainda assim ser um apóstata. Você pode cumprir com todas as prerrogativas litúrgicas de um culto cristão e não perceber, se distanciar de Deus, se distanciar do Criador. Jesus, ele conta uma parábola, falando acerca do dever de orar com frequência, e não esmurecer, não desfalecer, porque, irmãos, a tendência é que cada vez com maior intensidade, venhamos a contemplar guerras, fomes, destruição. A tendência é que cada vez com maior intensidade esteja diante dos nossos olhos a dureza do coração humano que confronta tudo aquilo que se chama Deus. E eu tenho dito isso aqui, nós temos que estar com os olhos atentos a tudo que acontece na nossa nação. A Bíblia diz em Atos 17, 25, dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas. Se dele provém o fôlego, a vida e as demais coisas, não concordo com o aborto em qualquer circunstância, porque é um erro. Mas eles querem empurrar goela abaixo, e a partir do momento em que você manifesta publicamente que não concorda, você passou seu problema da sociedade. Levítico capítulo 18, na altura do versículo 22, 26 por lá, diz, homem que se deitar com homem, a abominação é ao Senhor. Não concordamos com união homoafetiva, e se não concordamos com isso, passamos a ser o problema da sociedade. Eu estou dando exemplos, mas a legalização das drogas, a erotização infantil e tantas outras coisas que sorrateiramente vão ganhando espaço no cenário nacional, a ponto de ter pessoas que defendem com unhas e dentes essas ideologias. E no meio disso está a Igreja de Jesus Cristo, que é a oposição e que tende a ser censurada, caçada, confrontada, perseguida, censurada. Onde você ouve políticos falando que querem legalizar as mídias sociais, eles não querem legalizar as mídias sociais, eles querem acabar com a pregação na internet. Eles querem proibir que se preguem textos como os que eu citei agora há pouco. E nesse período de tempo, quando a perseguição se tornar mais intensa, mais caótica, só permanecerá vivo aqueles que perseveram em orar. Por isso que Jesus está falando, depois de ter falado dos dias de Noé,
diante daqueles homens que eram os seus opositores. Ele fala dos sinais que antecedem a sua vinda. Ele faz questão de contar uma parábola mostrando exatamente o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Vá comigo para Lucas 18. O que é desfalecer? É esmorecer. O que é desfalecer? É desmaiar. É perder as forças. Eu conversava com o irmão por esses dias acerca daquilo que nutre os vícios do coração do homem. Eu falei de dinheiro, de poder, de fama, de sexo, de drogas, de bebidas. Mas tem uma coisa que gera prazer no coração do homem, palavras sutis que vão gerar no coração dele a esperança de que Deus vai realizar o desejo do seu coração. Então nós nos acostumamos com isso. E somos movidos a terem comportamentos que vão gerar em Deus a obrigação de fazer aquilo que queremos. Então, se nós pegarmos o nosso salário e dermos no altar, então Deus vai gerar um milagre que nós precisamos. Não, isso é tudo ilusão. Isso é tudo mentira. Isso partiu de alguém que pensa no seu próprio ventre, que plantou no coração do ouvinte o desejo de viver realizações no futuro, que na verdade vai gerar riqueza para o enganador e pobreza para a vítima do estelionato. E estes seriam os sinais. Agora, enquanto nós olhamos para tudo isso acontecer diante dos nossos olhos, para não esmorecer, para não perder a fé, para não desistir, o nosso dever, por causa do fruto do relacionamento que temos com Deus, é orar o tempo inteiro. Pedir a Deus graça, pedir a Deus virtudes, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus paciência, pedir a Deus perseverança, e continuar pedindo, e continuar pedindo, e continuar pedindo, não para obtermos, conquistarmos, possuirmos, mas para permanecermos na fé. Para continuar com os nossos sinais vitais em Deus, no meio de tudo que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então ele conta acerca do dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ele apresenta uma mulher necessitada, que não tem ninguém que possa interceder por ela. Então ela mesma vai até o juiz e suplica: julga minha causa. E aquele juiz não fez caso dela. No dia seguinte ela estava lá novamente: julga minha causa. E o juiz não deu a ela a devida importância. Mas quando foi no outro dia, mais uma vez ela estava lá importunando o juiz, suplicando o seu socorro, suplicando a sua ajuda. Jesus constrói essa parábola dizendo que o juiz era insensível. O juiz não respeitava homem algum. Ele não era um homem temente a Deus. Mas de tanto aquela mulher insistir, ele parou e pensou: enquanto eu não atender a petição dela, ela vai continuar me molestando. Então aquele juiz que não era temente a Deus, aquele juiz que não respeitava homem algum, ele atende a súplica dessa mulher. E a ideia de Jesus não é fazer um paralelo entre o juiz e Deus, mas é mostrar que se um juiz que não teme a Deus, não respeita homem algum, por causa da perseverança de uma mulher desesperada, lhe ofereceu socorro, quanto mais o nosso Deus fará justiça aos seus escolhidos. Olha só, verso 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Quer dizer que o que Jesus está querendo mostrar é que tem um povo que foi escolhido por Deus, no meio de uma geração perversa e corrompida, que dia e noite está: Senhor, socorre-me, me conceda graça, me dê virtudes, eu preciso de sabedoria, eu preciso de ânimo, eu preciso de coragem, eu preciso cada dia mais me santificar, buscar a Tua face, buscar a Tua presença, eu preciso do Teu socorro. E Deus fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite.
Jesus apresenta uma fé perseverante. Alguém que olha para aquele que é o autor e consumador da fé, sabendo que tem que correr com paciência a carreira que lhe está proposta. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, este será o cenário. E ele vai olhar para as congregações que professam a fé cristã, e irá com toda certeza encontrar aqueles cujo Deus é o próprio ventre. Irá encontrar aqueles que pensam em Deus, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Mas ele vai encontrar também uma minoria, que é longânimo, que é persistente, que clama a ele de dia e de noite. Uma minoria, a ponto do próprio Jesus, no versículo de número 8, concluir a parábola dizendo: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, Jesus está falando de um povo que até então tinha fé, mas por causa da multiplicação da iniquidade se esfriaram. E isso, irmãos, tem que me fazer refletir e pensar: como é que está a minha vida de oração? E você? Como está a sua vida de oração? Você já percebeu que muitas vezes nós tratamos as coisas de Deus como uma ocasião eventual? Se der tempo eu vou, se der tempo eu oro, se não chover eu faço, se tiver sol eu vou, olha, se eu estiver bem eu estudo, se eu estiver calmo eu estudo. E para as nossas coisas, para aquilo que nos interessa, para aquilo que nos agrada, para aquilo que nos dá a sensação de prazer, não tem tempo ruim, não tem dificuldade, não tem cansaço físico, não tem ânimo ou desânimo. Bastou o João das Couve marcar uma festa do outro lado da cidade, com um trânsito de 1 hora, o cansado vai, o sem tempo arruma tempo, o doente arruma saúde, o fraco arruma força. Eu estou falando besteira? Agora, quando o assunto é oração, coisas de Deus, fé, devoção, não tem tempo, não tem coragem, não tem ânimo, não tem esforço. Irmãos, com isso eu penso que alguma coisa está fora do lugar. Por que quando são as nossas vontades, nós encontramos vigor onde não tem? Ânimo onde não tem? Porque quando é o nosso prazer, a nossa satisfação, nós despertamos o gigante que há em nós. Mas quando o assunto é as coisas de Deus, tudo pega no tranco, tem que ter alguém para empurrar, tem que ter alguém para arrastar. Sabe, irmãos, quando você olha para o começo da igreja, em Atos capítulo 8, com a intensidade da perseguição que se levantava contra a igreja, a Bíblia diz que os cristãos foram dispersos, cada um foi para um lado, então eles perderam aquele convívio como comunidade. Sabe o que cada um fez? Onde eles iam, eles anunciavam a palavra de Deus, mesmo dispersos. E nós? Será que nós oramos sempre para permanecer na fé, para estarmos vivos perante Deus? Eu sei que nós aprendemos que nós temos lá a caixinha de promessa. Eu sei que a fé que nós construímos em nosso coração, a oração era apenas uma técnica para nós adquirirmos bens. Mas, irmãos, eu acredito que há 2 anos e meio Jesus tem despertado a nossa consciência para uma realidade. Com a intensidade, com os sinais se cumprindo, com tudo acontecendo diante dos nossos olhos, irmãos, vai chegar um tempo que não vai dar mais para ficar carregando crente dodói no colo. Porque o nosso cristianismo, a nossa fé, você tem que ficar mimando as pessoas, para as pessoas buscarem a Deus, e o dia que você não está bom para mimar, acabou a fé. E eu queria que você parasse e pensasse, porque o dono do reino, a oração é um dever. Mas quando, pastor? Quarta, sexta, domingo? Não, sempre.
Mas para quê? Para não desfalecermos. Ah, pastor, mas eu não sou assim, eu não consigo, mas você já desfaleceu. É esse que é o problema. Por isso que a oração é um dos sinais vitais, sempre, sem cessar, constantemente. Havendo feito isso, como Paulo escreveu em Efésios, ficai firmes. Agora, a pergunta que fica em aberto: porventura, quando Jesus vier, achará fé na terra? Será que ele vai encontrar pessoas assim, que oram sempre para não desfalecer? Que tem a oração como fruto de um relacionamento com Deus, que trabalham o dia pensando em Deus, mas pensa: eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou colocar os meus joelhos no chão e vou conversar com o meu Senhor. Eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou entrar no meu quarto, vou pegar a palavra e vou ficar por horas meditando naquilo que o meu Salvador tem para mim. Eu vou, ao invés de ficar assistindo o Cidade Alerta, o Brasil Alerta, o Estado em Alerta, tudo em alerta, o crime, eu vou desligar a televisão e não quero mais assistir a novela das 8, das 9, das 10, das 11, da meia-noite, e eu vou passar esse tempo falando com o meu Senhor. Jesus, em Mateus 26, 41, ele deixa Pedro, Tiago e João e parte a um lugar para orar à parte. E ele diz: ficai aqui e vigie. Quando Jesus volta, os caras estavam dormindo. E o que Jesus disse para ele? Vocês não podem vigiar por 1 hora. Então ele diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é? Que tentação que ele se refere ali? O sono, o corpo cansado, a limitação física, o esgotamento mental, o estado crítico emocional, que são fatores que corroboram para que a nossa fé desfaleça. Irmão, você tem um corpo, você trabalha o dia inteiro e você cansa, seu corpo dói, fica dolorido, e aí para ajudar vem a velhice, e aí vem os problemas emocionais, quando vemos situações que não concordamos, quando nos entristecemos com notícias que recebemos, quando o resultado do exame deu positivo, e aí o filho resolve ligar para fazer desabafos, aí o patrão naquele dia decidiu pegar no pé, e aí quando a gente vai atravessar a rua, vem o doido que passa no farol vermelho, e aí quando a gente chega na igreja, ainda tem um irmão com um bico desse tamanho. E o desafio é permanecer na fé, é não desfalecer, é saber que foi pago um preço caro pela nossa redenção, e uma vez que fomos salvos, lavados, remidos, transformados, nessa terra nos compete viver uma vida que glorifique a Deus, até que Ele venha nos buscar. Mas porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Vamos ficar todos de pé, por favor.